Olá, meus amigos, quero saudar a todos. Vamos ao estudo da lição número 5, a parte de quarta-feira, falando sobre o padrão divino para julgar as pessoas. Deus queria que Moisés dissesse ao povo que o trato para com os pobres, as viúvas e os estrangeiros deveria ser um trato justo. Ou seja, quando houvesse alguma demanda, quando houvesse algum tipo de julgamento, as pessoas que estivessem assim com o poder de julgar deveriam fazer isso de maneira assim plena e usando justamente o parâmetro divino para julgamento. Por isso que Deus deseja que nós aprendamos a lição hoje sobre como tratarmos as pessoas usando o padrão divino. Para falarmos de justiça, nós temos que adotar o padrão divino de justiça, porque o padrão humano muitas vezes pode ser distorcido. Há pessoas que têm uma inteligência, uma perspicácia e conseguem até perverter o direito das pessoas. Por isso que William Shakespeare, o grande escritor do passado, ele diz o seguinte, falando sobre a questão de justiça, ele fala: o céu está acima de tudo e lá preside um juiz que nenhum rei ou nenhum homem poderá corromper com o seu dinheiro. William Shakespeare viveu numa sociedade onde os reis eram subornados e onde os juízes eram subornados. Por isso que ele escreveu essas célebres palavras aqui: acima de tudo existe um juiz que não pode ser corrompido, nem pode ser comprado por nenhum rei ou por nenhum tipo de dinheiro ou qualquer pessoa com má intenção. Certa vez, durante um tribunal, o oficial de justiça chamou uma testemunha, a testemunha se assentou no banco devido, lá na cadeira devida, e então aquele oficial disse: levante a mão direita. O homem levantou a mão direita, e então o oficial disse: jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade pela graça de Deus? O homem olhou para o oficial, olhou para o juiz e disse: se eu soubesse toda a verdade e nada mais além do que a verdade, eu seria Deus. E todo mundo olhou sério para aquele homem. Logicamente, aquele homem disse apenas aquilo que lhe convinha, porque ele não queria nem se incriminar e nem incriminar quem estava sendo julgado. E então, isso acontece muito hoje em dia. As pessoas se calam, têm o direito de se calar, para não emitir nenhum tipo de condenação sobre si, nem incriminar as pessoas que ele pode ser amigo. Por isso que a justiça humana ela é muito falha. A pergunta número 6 diz assim, lendo os textos que temos na lição, o que Deus quis nos dizer com essas passagens bíblicas e qual era o ponto comum nessas passagens bíblicas. Eu vou ler. Diz assim, Deuteronômio 1, verso 16. Deus dizendo: e assim mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro e aquele que está com ele. Deuteronômio 16, 19. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas ou suborno, porque o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Deuteronômio 24, 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, não tomarás em penhor a roupa da viúva. Outro texto, Deuteronômio 27, 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo diga amém. Então, o que Deus quis nos ensinar com esses versos e qual é o ponto comum nesses versos? Resposta: nesses versos, Deus quis nos alertar sobre fazermos a justiça de maneira correta. E o ponto comum aqui é justamente não distorcer o direito de ninguém em favor de outra pessoa. Principalmente dos mais fragilizados, como o estrangeiro, o órfão e a viúva e até mesmo o pobre. Os homens criaram leis e direitos para, assim, equilibrar os relacionamentos entre as pessoas, mas, logicamente, podemos ver em muitos casos que nem sempre a justiça é feita de maneira correta para a pessoa devida. Muitas vezes por causa do dinheiro, por causa do conhecimento, por causa das conexões, dos relacionamentos, muitas pessoas torcem o direito e a justiça não é feita de forma devida. Não faz muito tempo, uma mulher atropelou 2 varredores de rua e matou os 2. E ela então foi detida, mas depois o advogado conseguiu um habeas corpus para que ela pudesse assim responder em liberdade. E o advogado então, diante do júri, provou
que aqueles varredores de rua estavam no lugar errado. Sabe? Não tinha nada que estava varrendo a rua. E a mulher foi inocentada. Ela saiu sorrindo diante das câmeras de televisão, das câmeras, e então ela estava praticamente naquele sorriso dizendo: Vitória, meu advogado é muito bom. E assim os dois homens morreram sem ter direito a uma defesa, e o advogado da mulher que matou os dois ainda conseguiu provar que eles estavam errados. Porque hoje existem muitas brechas na lei, e as pessoas procuram essas brechas para se beneficiar. Por isso que Deus desejou dizer para o povo que eles deveriam ter assim todo o cuidado para tratar as pessoas de maneira justa, para que as pessoas fossem bem tratadas, para que houvesse justiça plena, porque senão Deus iria intervir com a justiça dele. Salomão disse: tudo que a pessoa receber e não for direito, ser-lhe-á por pura perda. Por isso é importante que nós tenhamos assim consciência de que o que nós fizermos aqui, Ellen White fala, tudo que nós fizermos neste mundo, nós pagaremos aqui, de uma forma ou de outra. Então é importante que nós tenhamos assim consciência de que o direito deve ser observado. Havia um homem que era um vendedor, viajante, passava de cidade em cidade, e quando ele passou numa certa cidade, ele foi para um hotel, e quando foi ali umas 11 da noite, bateram na porta do hotel, do quarto dele. Quando ele foi atender, dois policiais, que já lhe deram voz de prisão, já encostaram o rosto dele na parede, já colocaram as mãos para trás, ele de pijama, já algemaram e o levaram para a delegacia. O homem disse: mas o que está acontecendo? Eu não estou sabendo. Os policiais disseram: o senhor é acusado de assassinato. O senhor tem que ficar detido até amanhã cedo o juiz falar com o senhor. Mas eu quero um advogado. Negativo. Aqui quem decide é o juiz da cidade. Na verdade, o que havia acontecido é que uma mulher havia sido morta por um homem da cidade. Esse homem era amigo do juiz. Ele ligou apavorado para o juiz dizendo: eu matei aquela infeliz, era um amante dele. E no acesso de raiva, ele acabou estrangulando a mulher. O juiz disse: fica calmo, não conta para ninguém. Vá onde você fica escondido. Eu vou dar um jeito de livrar você. Tem um forasteiro na cidade, vamos jogar a culpa em cima dele. Por isso que o juiz mandou deter aquele homem, aquele coitado, aquele forasteiro, que era até um crente, um servo de Deus. Quando foi de manhã, o juiz foi até a delegacia e disse para aquele homem: o senhor está em maus lençóis. O homem disse: eu quero um advogado. Impossível. Aqui eu faço todo o julgamento. E o senhor será julgado hoje à tarde aqui no auditório da cidade. Havia muita gente presente. E aquele homem foi levado ali. O juiz disse: levante-se. O acusado levantou-se. E o juiz disse: eu sou um juiz que eu não gosto de coisa errada. E o senhor é acusado de um crime. Nunca aconteceu nenhuma morte na cidade. Foi só o senhor chegar, uma mulher foi morta. Então o senhor é acusado de assassinato. Mas, senhor juiz, não fui eu. Então, meu amigo, eu sinto muito, mas as provas são todas contra o senhor. O juiz disse: para provar que eu sou um homem que, assim, tem um bom coração, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar dentro do senhor a sua oportunidade de o senhor provar se o senhor disse que é um homem crente, e Deus com certeza vai ajudar o senhor. Eu vou colocar, então, nessa mesa que está à frente, 2 papéis, onde vai estar a palavra perdoado e condenado, ou condenado. O senhor vai, então, escolher um dos papéis, e o senhor vai me mostrar o papel que o senhor escolheu, e esse será o seu veredito. Eu não vou nem tomar partido nisso aí. O senhor escolhe o papel que o senhor quiser. Na frente do homem havia uma mesa com 2 papéis. O homem estava transpirando frio. Ele sentia no coração que havia alguma coisa errada. Na verdade, havia realmente algo errado, porque o juiz havia colocado nos 2 papéis a palavra condenado nos 2 papéis. Não importava o que aquele homem escolhesse, aquele homem seria condenado. Ele não sabia disso, mas lá estavam os 2 papéis na frente dele. Ele disse: meu Deus do céu, estou sentindo que alguma coisa ruim vai me acontecer. Ó Senhor amado, me ajuda, Senhor. O Senhor é o justo juiz. O que eu faço nessa hora, meu Deus? Me dá uma saída. O juiz disse: vamos, levante-se, escolha o seu veredito. O homem levantou, olhou para o papel da esquerda, olhou para o papel da direita e pensou: qual devo pegar, meu Deus? E Deus então deu uma iluminação na mente desse homem. Ele chegou no papel da esquerda, pegou o papel da esquerda e rapidamente ele pegou o papel, dobrou, rapidamente, colocou na boca, mastigou e engoliu o papel. O juiz disse: o senhor é doido? O senhor pegou o seu veredito, o senhor engoliu o papel? E agora como é que eu vou saber o que é que o senhor engoliu? O homem disse: senhor juiz, se tem 2 papéis com 2 vereditos e o que eu engoli significa exatamente o contrário daquilo que está escrito no outro papel. Foi lá e levantou outro papel, estava escrito condenado. Então ele disse: então, senhor juiz, eu só posso ter então engolido o papel, absolvido. E o juiz teve que liberar aquele homem.
E assim, aquele homem foi para casa abençoado com o livramento que Deus lhe dera. Deus está pronto a livrar aqueles que hoje sofrem injustiça. Por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurado aqueles que hoje utilizam a justiça, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado aqueles que, assim, utilizam a justiça para abençoar os outros também. Que Deus abençoe a nossa vida, que possamos ajudar as pessoas que hoje são injustiçadas. Principalmente o pobre, principalmente a viúva, o órfão e o estrangeiro. Que haja uma bênção no nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Põe o teu poder sobre nossa vida. Executa, Senhor, a tua justiça para aqueles que são injustiçados. Põe tua mão e guia a todos com o teu poder em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que haja uma bênção para o teu coração e nós então nos encontraremos amanhã na lição de quinta-feira. Que haja uma bênção para todos. Amém.